Boa noite, pessoal do Facebook, tudo bem? Estou aqui começando com a live. Estou aqui numa posição um pouco desconfortável e um pouco fora de prumo aqui, porque está pintando a casa e eu não consigo fazer no lugar usual aqui. Além disso, a minha voz também não está sedosa, porque eu estou com a garganta ferrada. Comecei a dar aula essa semana e já dei aquela detonada na aula, infelizmente, na voz. Quem é professor sabe que isso acontece bastante. Bom, essa live, pessoal, tem a função de tirar dúvidas sobre a pós, certo? Então, eu vou fazer uma brevíssima explanação e aí vocês façam a enxurrada de dúvida, tá bom? Vamos lá. Vou começar falando aqui. Primeiro, então, te dou uma boa noite aqui, o pessoal que já deu boa noite. Eu acompanho mais no Facebook, tá, pessoal? É a Márcia Regina, boa noite, porque no Instagram vai passando, eu me perco aqui, tá? Boa noite, Giovana, Aline, Patrícia, Ensino Criativo. E é por isso também, porque às vezes não sei o nome das pessoas. Jéssica, Ana Carolina, Gabriela, tudo bem? Boa noite, Suzana, Rubiana. Bom, vamos lá. A primeira questão, quem é que faz a pós? Quem é que oferta a pós? Então, uma instituição chamada CBI of Miami, que oferece, Child Behavioral Institute, apesar do nome em inglês, é uma instituição brasileira, e ela oferece essa pós por meio, né, certificada, chancelada pela Universidade Celso Lisboa, pelo Centro Universitário Celso Lisboa, para ser exato, tá? Eu vou colocar aqui o link da pós aqui no Facebook. E aí, a primeira pergunta que as pessoas fazem, e a preocupação pertinente é reconhecida pelo MEC? E eu sou cientista. Cientistas têm que ser exatos, tá bom? Nas palavras. Não existe reconhecimento de pós-graduação, tá? Talvez as pessoas às vezes falem isso para ser assim mais didático. Então, mas eu gosto de ser exato. Não existe reconhecimento. Reconhecimento só existe de graduação, mestrado e doutorado. O que existe é um registro no MEC. Centros universitários vão lá e registram, mas não passa pelo processo de reconhecimento. Porque na graduação, por exemplo, como é que é o reconhecimento? Você começa a graduação, depois de 4 ou 5 anos, ou sei lá quantos anos for, quando estiver terminando a primeira turma, aí o MEC vai lá e fala, tá boa, tá reconhecida. Quer dizer, as primeiras turmas ficam assim, será que vai valer? Será que não vai valer? Pós-graduação não é assim, tá registrado, tá tudo certo, tá bom? Então, não acreditem em mim, vocês podem entrar no site do MEC, em qualquer lugar, e vocês vão ver isso. Eu já dei aula de processos organizacionais de educação, de pedagogia, então isso foi interesse particular importante para mim. Essa coisa da legislação, coisa que eu gosto muito de me ater. Então, tá tudo certo lá no MEC, vocês podem entrar lá no MEC, entrar no EMEC, o sistema eletrônico do MEC, procurar pela Celso Lisboa, e vocês vão achar lá o nosso curso, então tá redondinho. Ele tem 600 horas, tá? 600 horas. Por que nós aumentamos? Antes era menos. Por que aumentamos para 600? Porque o relato dos alunos, a gente tem acompanhado as métricas de engajamento dos alunos, é que eles estão estudando 600 horas mesmo. Porque a nossa pós, e aí vai o mais importante para você saber, é o que realmente você tem que se ater para decidir fazer ou não fazer a pós. Se você acha que vai fazer a pós no fim do semestre, dar uma paradinha no fim de semana e fazer, vai pegar férias, você não vai fazer. Então é muito simples, é simples assim, ó. Ou você vai levar a sério e vai toda semana entrar na internet e vai fazer, e vai tirar umas 4 horas semanais e vai se empenhar, vai chegar ao começo do módulo, você vai imprimir os textos, você vai estudar os vídeos, você vai anotar, vai ler de novo. Ou você vai fazer sério, ou você não vai conseguir fazer, você vai abandonar, você vai perder dinheiro. Entendeu? O meu compromisso não é com ninguém que está aqui. Nenhum de vocês, me desculpem, mas eu não tenho compromisso com nenhum com vocês. Meu único compromisso é com as crianças com autismo. Então, eu não posso dar um certificado para uma pessoa que não fez nada, que não estudou nada, que não passou por um conteúdo fraco. Não dá. Então, eu preciso garantir que vocês passem por um conteúdo forte e que vocês não consigam simplesmente passar. Vocês têm que estudar, que têm que fazer o teste, que tem que tirar nota, que tem que ler os textos. Aí, em 2 anos, a gente vai fazer aí um bom profissional. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, isso para mim é o fator mais importante.
Eu quero que vocês façam o seguinte, e eu digo assim para vocês, pouca gente pode fazer isso no Brasil. Converse com quem faz. Converse com quem faz. Veja aí quem tá. Eu tô vendo aqui algumas pessoas no Zap, no Instagram, falando que fazem. Então tem várias pessoas aqui perguntando, opinando, falando que faz e tal, dando seu depoimento. Aqui também no Facebook. Dá uma olhada aí que vocês vão ver o depoimento das pessoas que fazem. Acho que esse é importante. Alguém perguntou do valor. O valor é R$ 640 por mês. Mas agora, no mês de agosto, tem uma bolsa para todos se inscreverem. É assim um compromisso que o CBI, inclusive, tem conosco, de ser acessível. Está saindo por R$ 148,72. Então, esse valor não vale só para agosto, ele vale para todo o tempo. Então, se você se matricular agora, você vai pagar 148 por mês daqui até o final do curso. Quem tem cartão de crédito, vai descontar só um mês, não vai descontar tudo ao mesmo tempo, tá? O contrato, claro, tem que falar do valor total, mas desconta um de cada vez, tá bom? Então, aqui, ó, a pós é muito boa, é muito puxada, precisa de muita dedicação. Isso aqui tá falando, que falou aqui foi a Thalita, aqui no Facebook, Simone. Muito estudo, requer disciplina, dedicação, vale muito a pena. Ok? Então, beleza. Só exclusivamente professores mestres e doutores. Exclusivamente professores com mestrado e com doutorado. Então, é uma pós com uma qualidade no corpo docente, né? Gente que tem muita estrada, que sabe o que está falando, isso é muito importante, ninguém titubeando, certo? É uma pós que eu sou como coordenador, eu arranco o coro dos professores também. A gente tem que trabalhar muito, fazer muita coisa. Então, eu vou falar para vocês como é que é a estrutura da pós agora, tá bom? A estrutura é assim. São módulos quinzenais. Cada quinzena libera um módulo. Então, esse módulo funciona assim. Você tem no módulo 4 vídeos pequenos, de 15 a 25 minutos. 4 vídeos. Aí você vai lá, assiste um vídeo, um tópico. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Tem um tópico lá, ensino naturalístico. Tem lá um tópico, tá bom? Você vai lá e assiste o vídeo. Algum tópico de ensino naturalístico, por exemplo, sei lá. Aí, planejando ensino naturalístico, por exemplo. Aí embaixo tem um pequeno resumo daquilo ali, tipo uma página, uma apostila, né? Tipo uma página e meia com um resumo do que está no vídeo. Aí você viu o vídeo, viu o resumo e falou, pô, entendi. Então eu vou fazer o teste desse vídeo. Aí tem lá o teste de 10 questões. Você precisa tirar no módulo uma média de 6. Você fez isso no primeiro vídeo, no segundo vídeo, no terceiro vídeo, no quarto vídeo. Faz isso nos textos. Tem 2 artigos científicos em cada módulo. Normalmente é 2 artigos científicos. Pode variar um pouco, mas em geral é isso. 2 artigos científicos. Então eu leio o primeiro artigo, tem 10 questões. Opa, entendi, vou fazer o teste, faço. Li o segundo artigo, opa, entendi, vou fazer o teste, vou lá e faço. Beleza? Fiz tudo o módulo, agora eu quero fechar o módulo. Aí eu vou fazer um novo teste com 15 questões de todos esses vídeos e textos. Isso tem uma função muito clara de fixar o conhecimento. Né? Toda hora teste, toda hora teste, toda hora você põe o seu conhecimento à prova, toda hora. E isso vai fixando esse conhecimento, tá bom? Então, isso é pedagogicamente uma estratégia importante, tá bom? Porque não basta que o que eu falo, isso é uma coisa comum na análise do comportamento, né? Vocês estão procurando pós, já devem ter visto cursos e tal. Às vezes o analista do comportamento está preocupado se o que ele fala corresponde com a pesquisa. Mas não é isso que é importante só. O que é importante é se você está aprendendo. Então, eu tenho que ter uma preocupação pedagógica. Eu sou professor, eu dou aula para sexta ao nono. A minha preocupação pedagógica é central no meu fazer. Então, é isso que a gente exige de todos os professores, certo? Olá, a Lília. Eu sou da turma 102 e estou adorando. Muito conteúdo, mas bem estruturado. É preciso saber organizar. A aba é estudo, busca de conhecimento, ciência. A aba é top mesmo, exatamente. Somos ali todos apaixonados por essa ciência maravilhosa que nos permite ajudar as crianças e adultos. Inclusive, é a única pós-graduação que eu conheça, pelo menos, que tem uma disciplina só sobre autismo na vida adulta, que é uma questão muito pouco estudada ainda, muito difícil. Pois vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas importantes. Acho que é isso. Vamos lá. Vou ver as perguntas agora de vocês, tá? Ó a Silvia falando. Silvia, sou mãe, estou dando conta, mas tem que se dedicar. Importante isso.
Mães e pais de pessoas com autismo ou com deficiência intelectual podem fazer sim. Tá? A gente não exige uma certa faculdade de graduação. Só que, como ela disse, ela tem que se dedicar. Uma pessoa que fez psicologia, teve uma boa carga de análise do comportamento, vai ter menos trabalho, vai levar mais tranquilo. Quem não teve essa base forte vai ter que correr atrás. Então vai ter que estudar mais, se dedicar mais. Aí cada um tem que saber o seu limite, a sua disposição, a sua vontade de fazer. Né? Depende dessas coisas. Olha a Paty aqui, boa noite. Também sou da turma 102, super recomendo. Top. Então, veja, pouca gente pode fazer isso que eu falei. Fala com quem faz, para ver. Pouca gente pode fazer isso, viu? Vamos lá, perguntas agora. Uma outra pergunta importante, pessoal. Eu vou virar analista do comportamento, eu vou receber um título de analista do comportamento, novamente. Só responder a pergunta da Kelly. Teste terá alguma pontuação? Como serão os critérios de avaliação? Bem simples, Kelly. São 10 questões. Tirou 1 é 1 ponto, tirou 2 é 2, tirou 6 é 6, tirou 7 é 7, tirou 10 é 10. Então, perguntas de múltipla escolha sempre, e aí a gente tem um critério bem objetivo, tá? A Jéssica está perguntando se tem limite para fazer, tempo limite. Não, você faz o seu tempo. Nós estamos separando a cada 15 dias. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Temos uma aula ao vivo a cada 15 dias também, para você poder tirar dúvida, ter contato direto com o professor, tirando dúvidas, tá bom? E aí, se você puder assistir na hora, você assiste. Se você quiser, se não puder, você assiste na hora que você quiser. Todos os vídeos é assim, você assiste na hora que você quiser, tá? Também pode mandar e-mail para os professores respondem com as dúvidas, tá? Os alunos também podem atestar isso, eles me mandam um e-mail e eu respondo, tá? Eu estava falando uma coisa, esqueci agora. Eu estava falando sobre a estrutura, falei sobre a estrutura. Analista do comportamento. Quem falar para vocês que vai oferecer um título de analista do comportamento está mentindo. Tudo bem? Por quê? Porque esse título não existe no Brasil. Não existe regulamentação do analista do comportamento no Brasil. Então, analista do comportamento, em tese, como não é proibido a ninguém, não é lei que proíba, é qualquer um que se auto-intitular. O que é um enorme problema. Porque a pessoa não sabe nada de análise do comportamento, faz um cursinho de 5 horas, faz um cursinho de 4 horas e se auto-intitula. Isso não dá, né? Ele não é, de fato, uma pessoa que tem conhecimento, mas ele não está proibido de fazer isso. Sendo muito claro aqui, tá bom? Agora, a pergunta é o que é de verdade uma análise do comportamento? Eu estou falando de titulação. O que é de verdade? É alguém que fez um curso profundo de análise do comportamento, como esta pós oferece, e trabalha sob supervisão. Então, você vai poder atuar como analista do comportamento? Em tese, qualquer brasileiro pode. Mas você vai conseguir atuar como realmente um analista do comportamento? Sim. Desde que trabalhe sob supervisão. Até quando a gente trabalha com supervisão? Até sempre. Isso é uma prática da análise do comportamento, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Professora Aida Brito, professora da pós. Para mim, eu sou fã número 1. Tinha alguém aí nos stories me desafiando, dizendo que vai ser o número 1, negativo, sou eu. Esse posto ninguém leva. Nível de confiança, ela cuida do meu filho, só para vocês terem uma ideia. Ela tem um doutorado, ela analisa o comportamento há quase 20 anos, e ela tem a supervisão. Tá? A professora Ana Arantes, que é uma professora fantástica, foi minha professora também. Ana Carolina Sela, autora de um dos livros mais importantes do autismo no Brasil, fantástica, grande pesquisadora, doutora nos Estados Unidos, tem supervisão. Então, ter supervisão não quer dizer que você sabe pouco. Quer dizer que isso é a seriedade e ética no trabalho. Você tem uma segunda visão, um segundo olhar para enriquecer o seu trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Priscila, estou da turma 102, estou amando. 102 é a turma 2, tá? Qual a duração do curso? Quantas parcelas? 2 anos, 24. Mariane Teles, aqui. Luciano, não existe regulamentação, isso é um enorme problema. Temos pessoas 56 horas de curso e dizendo analista. Tem mesmo. Sou na turma 102, sou psicóloga, sou mãe, amando. Me atrasei um pouco, mas já me organizando. É isso aí. Meu, eu falo isso, e as pessoas acham que eu tô falando de brincadeira, que eu tô querendo vender a pós. E eles falam, não, vou entrar lá, eu já fiz várias pós online, eu sei como é que é. Não sabe. Você fez outras pós online, você não sabe como é a nossa. Eu sei que tem, eu já fiz assim, entrei em pós e tal, que tem muito conteúdo, mas não é estruturado, é ruim.
entende? Principalmente algumas pós em público, já fiz assim online, né? Mas o nosso é estruturado, é pesado, mas é estruturado, certo? Bem, eu acho que é bem bacana, a ideia é ser viciante, entendeu? Vamos lá. Vou responder as perguntas aqui no Instagram. Sou AT, trabalho com 2 famílias, sou sempre supervisionada pela clínica da TEL. Seria interessante fazer? Sem nenhuma dúvida, Roseli. Sem nenhuma dúvida, vai ser fantástico para o seu trabalho. Ó, o Guimarães Popilha falando, a Ida Brito, excelente. A Mariana aqui também. Falando a Ida e a Natália, que são 2 professoras que são excelentes. Realmente. Façam perguntas agora, povo, que eu já falei as coisas que eu queria falar. TCC. Ah, não, tem que falar de TCC. O TCC vai ser o seguinte, pessoal. Não vai ser aqueles negocinhos de fazer um resuminho de alguma coisa, não. A gente vai pegar uns treinos, uns artigos práticos. Se tiver em inglês, a gente vai traduzir e vai passar e vão se organizar grupos e eles vão replicar estudos. Tá bom? A ideia é essa, replicar estudos. Para a gente realmente aprender. Aí você vai ter, os professores vão se dividir, cada um pega um treino para orientar a replicação, tá bom? Realmente, a Jéssica escrevendo, realmente a pós é diferenciada, o conteúdo programático é completo, mais que todas as presenciais que vi aqui em Goiânia. Aí, tá vendo? Bacana. Até quando pode ser feita inscrição, Daniele? Só durante o mês de agosto, nesse caso, porque vai começar agora, já no meio. E aí, o que acontece? Depois fica... Se você entrar já com muita coisa liberada, você não consegue mais fazer. Até começo de setembro dá, mas não vai ter mais promoção, tá? Boa pergunta, Daniela, sobre estágio. Então, vamos lá. Existem 2 modelos de pós em aba, tá bom? Eu vou citar 2 exemplos aqui no Brasil. Existe, por exemplo, a pós do Paradigma, que é excelente, a pós do Método, que é excelente. Então, você faz a pós e você já tem a supervisão, que aí a supervisão desses casos iniciantes, a gente pode chamar de estágio. Então, portanto, esses casos iniciantes estão integrados à pós, tá bom? E existe um outro modelo. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Em que você tem a formação do coursework, como chamam os órgãos internacionais, e o estágio você faz sob supervisão. Aí você escolhe o supervisor e você faz o seu trabalho quando você estiver terminando a pós ou terminar. Por exemplo, a UFSCar funciona assim, né? Você não tem o estágio lá, você faz, depois você procura o supervisor. Esse também é o nosso modelo. Então, aqui não tem o estágio, tá bom? Tem o TCC, que é uma replicação, vai ter a orientação, mas ele é acadêmica, e depois você procura um supervisor, a sua escolha, é um contrato que você estabelece com o supervisor, e a supervisão é uma coisa que você precisa ter para o resto da vida como analista do comportamento. Prazo para término, são 2 anos, Eli. Não sei, talvez a faculdade permita algum tempo a mais, mas não sei te dizer. Essas coisas administrativas tem coisa que eu não sei, aí só o pessoal do administrativo que sabe. Eu vou colocar o e-mail deles aqui também, tá bom? Qualquer outra pergunta. Porque eu sou só pedagógico, tá? Peraí. Contato, arroba cbiofmiami.com. cbiofmiami.com, tá? Vamos lá, vou ver se tem mais perguntas. Vamos fazer a pergunta aí, pessoal. Sou enfermeiro, posso fazer? Pode. Inclusive, temos enfermeiros fazendo lá. A Michele Santana, por exemplo, que é de Salvador, Bahia. Enfermeira. Mãe de menino com autismo, ela faz. Estou amando a pós, estudando muito. A Ana falando aqui, Ana Carolina aqui no Instagram. Vamos lá, pergunte. Sou pediatra, tenho um filho autista. Estou amando a pós, conteúdo excelente, muito bem estruturado. Ó, Giovana Pelicari, pediatra, tá? Gostando da pós, muito obrigado pelo feedback. A gente está trabalhando muito para tornar sempre melhor, tá? A Rovena está perguntando, qual o custo dessa supervisão? É alto? O professor bebe água, a professora é dureza. Para o professor realmente é difícil, porque a gente ganha muito mal como professor. Bom, eu vou te falar do que eu já vi. Eu já vi supervisão de 150 a 2.000 reais a hora. Então, varia de marca, de qualidade, de um monte de coisa, tá bom? Mas eu tô falando de boa supervisão, inclusive, tá? Tem supervisão boa aí de 150 reais. Aí varia da quantidade de pacientes, clientes que você tem, de alunos. Pode ser um quinzenal, pode ser semanal, pode ser mensal, enfim, tem vários modelos de você fazer isso aí.
E você não é uma supervisão para cada cliente ou cada aluno. É para discutir os clientes que você tem. Tá? Normalmente é assim. Boa noite, após é 10, assim como no céu, sempre atencioso. Muito obrigado, Janaína. Milena, Minério. Qual a carga horária total da pós? 600 horas. Danúbia, você precisa fazer, ela está tentada a fazer. Eu conheço essa menina, ela é uma excelente fisioterapeuta, uma menina inteligente, conheço, nós somos amigos da adolescência e agora estamos reunidos novamente no mundo azul como pais do autismo. Danúbia, não perde, não. No último período de fonoaudiologia pode se inscrever? Não sei, Mariane, tem que perguntar lá no e-mail, lá, as questões burocráticas, não sei. Eu estou fazendo após pela CBI, tem muitos alunos com TEI, tenho feito supervisão, um excelente profissional. O TCC pode ser baseado em um desses casos? Pode, claro. Pode sim. Workshop, vai ser disponibilizado uma indicação de supervisor? Sim, eu indico para qualquer pessoa, independentemente da pós, tá? Manda um e-mail para mim, eu indico o supervisor, sim. lucianolacerda@gmail.com. Tá pensando que nome feio não tem vantagem? No Gmail fica fácil. Mariane Teles, o Selma é necessário gritar, berrar para ser reforçador? Tem muita gente confundindo isso. Por ser a diferença, você pode explicar a diferença? Mariane, eu não vou entrar muito aqui nas questões da própria intervenção, para a gente não desfocar para discutir mais a questão de aba. Mas eu quero pegar esse ponto seu para discutir uma outra questão, né? Ideias como essa que você está falando, assim, gritar, berrar e tal, podem aparecer, por exemplo, como uma confusão quem tem uma formação muito fraca, muito rápida. E aba, gente, é a coisa mais difícil que eu já aprendi na minha vida. Sim, de verdade. Não é fácil. Não é simplesmente falar, não, eu vou fazer isso e aquilo, então eu já sei aba. O método aba. Não é assim. É uma ciência que exige muito estudo, muita ética, assim, para ter um comprometimento mesmo, tá? Como eu faço para entrar nos grupos da pós? A Rosângela está falando. Então, Rosângela, um monte de gente tem grupos de Zap, e eles são todos extraoficiais, aí tem que falar com o pessoal. O grupo de Facebook, quando se matricula, eles já mandam o link. Aí é oficial. Isso eu não falei, que é importante. Nós temos um grupo de Facebook que eu estou transformando na comunidade de aprendizagem, não é só para ser é para ser um negócio sério. Então, as lives que eu faço na minha página, por exemplo, 40 minutos na página, 40 minutos lá, para que possa fazer perguntas mais técnicas, mais profissionais. Eu posto texto, eu faço live exclusiva lá, enfim, lá é um lugar para a gente discutir coisas. Nós temos um aluno, eu falo para ele que toda vez que eu quero me gabar, eu falo que aquele aluno aqui da pós, que é o professor Dr. Paulo Liberalesso. E ele posta muitos conteúdos de extrema qualidade lá, que ele escreve, enfim. E ele está lá, então dá um bom debate. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Olá, boa noite. Tenho uma filha com autismo de 27 anos. Quem é você? Tem alguém em Goiânia que faz aba? Quem sou eu? Eu sou o professor do Selma Lacerda. Nem me apresentei, né? Sou o professor do Selma Lacerda, sou doutor em educação, sou pós-doutorando em educação especial. E eu sou pesquisador, né, em autismo e inclusão, sempre estudando análise do comportamento. Tem em Goiânia, sim. Me manda no e-mail que eu te mando, tá? Indicações em Goiânia. Estágio obrigatório, tenho receio de que não conseguiram uma supervisão com certificado. Não. Eu não entendi a pergunta. Não tem estágio obrigatório, tá? Nessa pós não tem. Depois você procura a supervisão. Não, mas você consegue supervisão sim, não tem dificuldade não. Como eu faço para entrar nos... já falei isso aqui. Fui atingido no tipo do Natan, infelizmente. Ih, caramba. É o filho dela. Concordo, a aba é muito difícil, mas é apaixonante. Exatamente, essa é a melhor definição, tá? Curso de aba de CBF Miami é o suficiente para atuar na área? Joelma, não. É a pós e mais supervisão de um profissional mais experiente e estudado, tá bom? Vamos ver as perguntas aqui no Instagram. O material das aulas é em português, entrei agora e não sei se já foi falado. Não foi falado, mas importantíssimo a sua pergunta, Dani. A aba é uma disciplina, uma ciência, né? Cujo exercício sempre... As pesquisas são todas em inglês. Quase todas. Todas não, né? Uma grande parte. Então, existe uma prática que eu, Lucelmo, considero elitista, que é de simplesmente mandar, tem que saber inglês, então se vira. Eu acho essa prática, eu acho que é importante saber inglês, acho que é importante falar para as pessoas estudarem,
É importante dar textos auxiliares, mas a gente tem que saber que a realidade do Brasil é que pouca gente fala. Então, a gente fez um esforço desumano, hercúleo, para poder encontrar textos em português para vocês. Então, aproveitem, porque os textos são em português, tá? Fazendo a pós, me torno referência na área. Fazendo a pós, você tem a oportunidade de estudar, Joana Cânfora, de estudar e ser uma profissional qualificada na área, mais a supervisão. Agora, se tornar referência é uma expressão que pode ser confusa, então depende, claro, de um empenho pessoal, um desenvolvimento pessoal dentro da área. Então, pode se tornar, depende de você não se limitar a pós, o que a gente chama de referência, né? A pessoa que lê muito, que estuda, que não para de estudar, e assim por diante, tá? A Rovena, Luciano, tu ainda tô no terceiro modo, tô atrasada? Tá atrasada, com certeza. Corre atrás, Rovena. Ano passado conheci a aba com a criança que eu trabalhei como mediador escolar por 5 anos, agora eu não sei ao certo que tipo de emprego eu devo procurar. Me orienta, eu estou um pouco perdido. Talvez como AT, como mediador escolar mesmo, não sei, um professor de apoio. São algumas possibilidades que a aba dá uma boa, excelente base. A aba necessariamente tem que ter planilhas Excel, gráficos? Tem. Se você não demonstra que o seu trabalho está funcionando, isso aí não é aba. A aba você precisa mostrar, medir, avaliar, fazer gráfico, tomar decisão em cima de dados. Isso é porque nós fazer é um fazer científico. Não pode ter achismo, não pode estar sendo, eu acho, parece, tenho a impressão, minha opinião, a minha visão, não tem assim. Como ter certeza que está sendo aba corretamente? Eu tenho uns vídeos sobre isso no YouTube, lá tem um vídeo procurando profissionais, eu acho que talvez ajude um pouco. Mas eu vou fazer um outro ainda melhor sobre isso, tá bom? Especificamente, porque eu tenho que gastar um tempo maior para explicar isso, tá? Guimarães, tem pessoas fazendo cursos tem curso no lugar de uma pós, por isso dá suporte para trabalhar a aba. Depende do curso. Se é um curso, sei lá, um curso de 1 ano, de não sei quantas horas, mais uma supervisão pesada, pode ser que dê. Não sei. A questão não é se chama pós ou não chama pós. Esse conteúdo é bastante denso, se tem uma formação longa, bastante densa, e se tem uma boa supervisão. Dani, as inscrições são em agosto, tá? Professor, eu encontro supervisor aqui no DF? Boa pergunta, Maria, importante. A supervisão, gente, quase sempre é online, tá bom? Quase sempre. Então, de modo geral, a supervisão vai ser feita online. Eles vão ver vídeos de você fazendo, vão dialogar com você, e aí eles vão atuando, tá bom? Mas, se tiver um supervisor na cidade, é melhor, né? Tem um supervisor que vai indicando em vez. Aí, em Brasília, você tanto pode ter supervisores de fora, quanto pode ter supervisores daí. Vou te dar um exemplo. Cleidson, que é do Alden 4. É um cara que manja muito, entendeu? Então, só um exemplo, que ele é meu amigo, por isso que eu tô falando. Existem protocolos a ser seguido, a Mariane, a Carla seguir, cada um faz o que quer. Pergunta esclarecimento que não sabe o que é aba. Então, uma coisa importante, então, vinculando a questão da posse, vocês vão aprender, vai ter aulas explicando, não é exatamente treinando para aplicar, mas explicando sobre alguns protocolos importantes em aba. Por exemplo, o VibMap, por exemplo, o Able, Sportage, é importante, AFOS, então é importante o domínio desses protocolos, porque a intervenção depende de você fazer uma excelente avaliação. Tanto a avaliação de habilidades, né, por meio desses protocolos, quanto avaliações funcionais de comportamentos problemáticos. Importante essa questão. Luciana, qual é o telefone? A filha está com 27 anos, ela faz parte da PABB. Eu coloquei aqui já o link, Luciana. Eu não sei. Você está falando de Goiânia. Manda para mim um e-mail que eu te mando. Aqui é difícil eu responder individualmente, tá? Mas eu te mando. Quando será a primeira aula? Acho que é 12 de agosto. Deixa eu ver aqui certinho. 12 de agosto, isso. Então, semana que vem já libera a primeira aula. E aí, na verdade, libera 4 aulas, né? No primeiro módulo, que são os 2 primeiros módulos, a primeira disciplina que é minha, que é sobre autismo e deficiência intelectual, que para a gente entender um pouco melhor essa condição. Joelma, consigo supervisor aqui no Rio de Janeiro? Consegue, mas em geral, Joelma, vai ser online.
Mas tem supervisores aí também. Ó, a Jéssica falando aqui de Goiânia, tá? Tinha sido a pergunta da Luciana. Perguntas então, povo. Depois de formado e acompanhado para o supervisor, eu posso aplicar a obra no meu filho? Certeza. Com certeza, Joelma. Manda bala. Aqui em Palmas, Tocantins, tem alguém para indicar a supervisão? Letícia Bringel, por exemplo. Como eu disse, vou falar isso toda vez. Pode ser alguém de fora que faz a sua supervisão. Eu posso indicar lá pelo e-mail. Se você quiser alguém daí, posso te indicar também. Nesse caso, eu indicaria a Letícia, tá bom? Como fazer inscrição? Milena, tem um link, eu coloquei o link aqui nos comentários. Vou colocar de novo. Desculpa que eu tô parecendo um cachorro doente aqui. Cachorro morrendo, né? Eu tô com uma voz muito ruim e tô tossindo. Já coloquei aí, tá? Eu coloquei de novo. Glória, eu te conto, Gleidson, procura numa instituição chamada Walden 4. Tô colocando aqui, tá? Coloquei nos comentários, só procurar na internet e aí manda um e-mail para lá. A Mariana aqui falando da questão do desenvolvimento, né, do filho dela. Esses depoimentos são importantes, né? A gente tem a Natália e a Ida, que estão cuidando do caso. A gente tem... Bom, ela colocou... Não foi nós que publicamos, tá bom? Foi ela que colocou. É importante isso, porque sempre que você estabelece uma relação, a relação tem sigilo, tá? Assim como qualquer relação. Então, não fui eu que coloquei, foi ela, tá bom? Só para esclarecer esse ponto. E a gente vê realmente o desenvolvimento. Tratamento para autismo pessoal, para o núcleo do autismo é ABA. Para transtorno do processamento sensorial, integração sensorial, e para depressão e ansiedade de 6 e 13 anos TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, o principal aqui é uma intervenção baseada em ABA, tá? Então, isso que nós estamos propondo aqui é uma coisa importantíssima. Eu estive agora nos Estados Unidos, né, estava na Califórnia e fui visitar algumas famílias. Então, aí eu falei assim, não, porque no Brasil tem gente que faz outras coisas, sem ser aba, não gosta. Como assim não faz aba? Mas tem autismo? Tem. Não faz aba? Eu não entendi por quê. Foi então, também não entendo, não sei por quê, não faz muito sentido para mim também não, mas enfim, estou falando quando tem informação, né? Quando não tem, que é um problema também no Brasil, é complicado. Pessoal, se não tiver mais dúvida, eu vou embora. A garganta tá ruim, eu descanso um pouquinho. Que amanhã tem aula de novo. Amanhã tem o 6º e 7º ano. Se vocês queiram pegar aqui para mim. Não? Tudo certo? Ninguém está perguntando mais, vocês estão satisfeitos. Eu acho que a maioria das perguntas eu respondi, algumas estão lá no começo. Acho que o fato de ter feito até um pouco menor é bom, porque aí as pessoas assistem mais, né? Eles não gostam muito de vídeo muito grande. Ó, Laura, que estou fazendo a pós, sou professora e para o meu trabalho está sendo muito bom. Que bom, Laura. Isso é interessante. Que bom que você falou isso, Laura, porque eu estou pensando uma coisa aqui importante. A aba me transformou como professor de sala de aula. Esquece inclusão, esquece autismo, estou falando disso. Eu estou falando da ciência da aprendizagem. Então, revolucionou a minha vida. Não é técnica para autismo. Se você é TO, vai revolucionar o seu trabalho de TO. Se você é físio, se você é fono, vai revolucionar o seu trabalho de fono, de físio, professor. Então, é uma coisa muito diferente. Tá? É uma ciência. Quando a gente fala aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual, é porque isso é, digamos assim, o foco do conteúdo, é o foco dos exemplos, mas na verdade é uma pós em análise do comportamento, é uma ciência, né? Então eu sou apaixonado por isso. E eu como professor, hoje teve uma reunião com um sexto ano, né? Lá na escola, e aí eu estava fazendo uma proposta, que o sexto ano começou com dificuldades e tal. E aí eu fiz uma proposta, eu tive que explicar um pouco de comportamento, uma proposta, ó, mas redondinha, legal, que não tem nem uma criança com autismo na sala, mas é a ciência da aprendizagem, tá? Vamos lá, tem umas perguntinhas aqui. Quantas disciplinas vai dar, Lucelmo? 3. Mas só tem professor bom, tá?
Aceite pedagogos para fazer após. Lúcia, claro, pedagogos são muitíssimo bem-vindos. Eu faço um esforço enorme para professores virem. Pedagogos e TOs, professores de educação física, são pessoas que eu insisto muito, que eu acho que a gente precisa muito. Todos são importantes, tá? Mas esses são os que têm menos. Boa noite, acabei de concretizar a minha inscrição. Oba, confesso que fico em dúvida sobre o assessoramento das atividades a serem ofertadas. Você pode me tirar essa dúvida? Não entendi a pergunta, Aldinedes. Como assim um assessoramento nas atividades? Você tem uma atividade, ela é autoinstrutiva. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar ao e-mail que eu respondo, tá? Professor, veio para o Rio de Janeiro ministrar alguns cursos. Eu fui aí no começo do ano, fui ano passado, mas eu vou voltar aí no começo do ano. Não, Lúcia, tá? Você deve ter visto outro. Não é só de educação, saúde, não. Eu vou colocar aqui, ó. Vou ler aqui para você, tá bom? Coloquei na página da pós. Profissionais de saúde e educadores agora têm a oportunidade de receber informação de alta qualidade. Então, esse é o público direcionado, mas qualquer pessoa com graduação pode fazer, tá bom? Tem previsão de início de TCC? Sim, com 1 ano de pós, a gente começa a dar início nesse processo. Então, você tem 1 ano para encaminhar, tá bom? Professor, gostaria de um material aprofundado em avaliação funcional em algumas das disciplinas, exemplificar, dar exemplos. Eu acho que vocês não chegaram ainda na disciplina de avaliação funcional, mas vai ter bastante caso, sim, viu? Bastante exemplo. E nos textos também. Bastante coisa sobre avaliação funcional, porque essa é a base. Isso é a espinha dorsal do nosso trabalho. Como funciona para psicopedagogo? Normal, Frank, eu sou psicopedagogo também. A questão é que o psicopedagogo ele ajuda as crianças a aprender, digamos assim, e ele pode usar vários referenciais. A análise do comportamento é um deles. Os nossos protocolos, por exemplo, que eu falei aqui, ABLE, SPEAK, eles não são de psicólogo, eles são livres. Então, um psicopedagogo que entenda de análise do comportamento poderá utilizá-los tranquilamente, tá? Boa noite. Sobre a supervisão, é durante a pós, Ione? Ô, Ione, depende. Depende. Aí é individual. Como eu disse, tem um problema da gente não ter regulamentação. Então, veja, você tem pessoas na pós que são pessoas que nunca ouviram falar de aba, mas sabem que é bom para autismo, então ela entrou. Qual é a minha sugestão neste caso? Espera terminar a pós. E aí você faz a supervisão e começa a atuar. Tem psicóloga que está trabalhando com aba há 10 anos e agora quer fazer uma pós para se aprofundar e tal. Esses já começam fazendo a supervisão, entendeu? Então varia muito de caso a caso. Sairemos analistas da análise do comportamento, vi certo? Não, eu vou explicar. Eu já expliquei isso, Lúcia, no começo do vídeo. E como eles vão encerrar, eu vou pedir só para você voltar um pouquinho, mas vocês vão sair especialistas em intervenção ABA, baseada em ABA para autismo e deficiência intelectual. Esse é a certificação de vocês. O que constitui ser um analista do comportamento? Ser um especialista em ABA, mas trabalhar sob supervisão de um analista do comportamento mais experiente, tá bom? É isso aí. Grande abraço para vocês. Espero que tenha ficado aqui todas as dúvidas respondidas. Se não, manda e-mail para mim. Manda e-mail lá também para pós. Eu vou responder uma última pergunta aqui, que é importante, da Tânia. Não, desculpa, da Patrícia. Pedagogo precisa de supervisão? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta muito difícil. Eu, Lucelmo, sou professor, dou a minha aula na minha escola. Sou responsável pelo meu plano de ensino, eu que faço. Todo o meu plano de ensino é baseado em aba. Aliás, a gente vai publicar um livro agora, um capítulo é meu, lá na BPMC, e é sobre planejamento de aula baseado em aba. Eu não tenho supervisão para este trabalho, tá? A gente está falando de supervisão para atendimento clínico. Para o trabalho como pedagogo na sala de aula de inclusão, em geral não tem. De verdade, é por conta de uma questão logística, porque se pudesse ter, seria bacana. Porque, em tese, no trabalho escolar, a supervisão de quem é? Da coordenação escolar. Ele é o supervisor, não é? Essa é a tese. Então, em escolas que estão estruturadas a partir da aba, isso acontece. Quando não é, fica meio troncho o negócio. Enfim, né, acaba ficando meio torto, mas em geral não se usa, não. Então fala, Flávio, que eu tiro. Sou Flávia, Rio das Ostras,
Pode me dizer como funciona a questão dos reforçadores? Então, Flávia, é o seguinte, eu tô evitando discutir aqui a questão específica da intervenção baseada em aba, para ficar um pouco mais a questão da pós. Porque as pessoas que vieram, em geral, estão querendo discutir isso. Mas deixa eu explicar, vou de alguma forma fazer uma ponte entre isso. Uma das coisas mais importantes que vocês vão aprender é o que é reforçador, como utilizá-los na pós. Por quê? Porque isso gera muita confusão, muita confusão. Reforçador é uma consequência dada a uma resposta, a um comportamento, que aumenta a probabilidade daquele comportamento existir no futuro. É isso, ponto. Ponto. Então, o que é isso? Depende, cada pessoa tem um reforçador diferente. E tudo isso depende de uma análise de reforçadores, que é outra coisa que vocês vão aprender. Como analisar se alguma coisa é realmente reforçadora para aquela determinada criança. Não tem nada que vale para dois, tá? Tem regra, isso não existe. Não existe regra para reforçador. É sempre individual. Então, o que acontece é que muitas pessoas entendem que o reforçador é aquilo que faz você se comportar. Porque se eu gritar com a pessoa, não pode ser que ela se comporte porque eu gritei com ela. Mas isso não é porque o grito é reforçador, mas porque o grito puniu o outro comportamento, né? O grito foi uma estimulação aversiva que fez com que ele, para fugir do meu grito, se comportasse. Então, só para dar um exemplo bem bobo, assim. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, que está sendo meio técnico para quem não faz, a gente vai destrinchar isso para vocês entenderem tecnicamente todas essas relações. A Elaine está dando um exemplo aqui muito bom, que um dos reforçadores meus é o pudim. E está claro, quem observa aí, quem acompanha meu trabalho sabe, né? Acompanha as redes sociais, sempre brinco com isso. É brincadeira, pero é verdade, né? Então, para mim, é bastante reforçador. Faça um sobre live, sim, Flávia, sobre reforçadores, é bacana, viu? Socializa a palestra para os sextos anos, porque tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, a discussão não foi sobre a dificuldade de aprendizagem no sexto ano, não foi uma palestra, foi uma proposta de trabalho. A gente apresentou para os pais, que é para a indisciplina. O problema da indisciplina é muito grave na escola hoje, né? Então, a análise do comportamento tem a resposta para isso, tem resposta para isso. Eu, como professor, procurei 10 anos, são 7 anos a resposta, e nunca tinha achado a análise do comportamento que me deu essa resposta. E melhorou muito as minhas aulas, certo? Tem uma pergunta aqui, Milena, mas eu recebo certificado de conclusão após sem ter feito supervisão? Sim. Você vai ser especialista em aba aplicada ao autismo. Mas eu, Lucelmo, só considero, como eu disse, analista do comportamento não é um título e tem critérios legais. Se quiser falar que analista do comportamento, qualquer um pode falar. Mas eu, Lucelmo, só considero analista do comportamento se tiver uma pós e trabalhar sob supervisão. Tá bom? Vamos lá. Autismo, meu reizinho Joaquim falou, veio comer pudim até aqui nos Estados Unidos. Eu achei pudim nos Estados Unidos. Chora, neném. Só eu que acho. Gente que mora lá o tempo que nunca achou. Brasília no Flan, eu achei. Lá no Sanford Consortium, no laboratório lá do Alisson lá. Bom, gente, então agora eu vou. Tchau pra vocês.